Ok, muito bem. Vamos então dar início a esta quarta sessão de webinars relacionados aqui com Invista no seu conhecimento. Como referido, o meu nome é Rui Pereira, sou Account Manager na equipa de plataformas de trading do BIG. O tema de hoje será investir em ativos com rendimento regular, em que irei falar aqui um pouco, aqui só, ligar aqui também o ecrã em que irei falar, neste caso, um pouco acerca de ações com dividendos, assim como também obrigações, quer corporativos, quer também do Tesouro. Irei falar aqui de muitos outros temas também relacionados com os mesmos. Começando aqui a minha apresentação, e como não poderia deixar de ser, colocar aqui o disclaimer, ou seja, qualquer análise ou qualquer informação que conste, neste caso, neste mesmo webinar, não constituem qualquer tipo de recomendação ou sugestão de compra ou de venda de qualquer um destes ativos, sendo que para isso deverão consultar aqui o vosso gestor de conta cá no BIG. Passando então aqui, neste caso, as primeiras duas frases, e são duas frases que já deverão ter ouvido ao longo aqui deste ciclo de webinars, portanto, alocar dinheiro, no caso, as principais diferenças entre o mercado acionista e o mercado obrigacionista. Mercado acionista significa alocar dinheiro diretamente no capital das empresas, investir em empresas por via do mercado acionista, portanto, o que representa acompanhar o crescimento, quer a nível de lucros, quer a nível também de receitas dessas mesmas empresas, enquanto que o mercado obrigacionista representa emprestar dinheiro a certas entidades, ser credor de entidades como empresas ou governos, sendo que para isso tem a tal remuneração do juro, neste caso a taxa de cupão, no que se refere ao mercado obrigacionista, que acaba por ser a principal via para obter rentabilidade deste tipo de investimento. Passando então aqui também aos conceitos básicos de obrigações e ações. Obrigações, o investidor, neste caso, credor. Ações é sócio, obrigações são títulos de dívida, ações, títulos de propriedade, tipo de rendimento de juro, no caso das obrigações, dividendos nas ações, remuneração de títulos previsível, definida contratualmente, no caso das ações aleatória, portanto, terá que ser aqui, podem vender aqui ao preço que se registar na altura. Reembolso também no vencimento, no caso das obrigações, as ações só em caso de venda de títulos. Ambos os ativos podem ser negociados em, em bolsas de valores. Olhando aqui então começando a apresentação, olhando aqui para os dividendos, o que é um dividendo? O dividendo é uma forma de remuneração da empresa aos acionistas, portanto é uma forma que as empresas têm de dar, neste caso, a distribuir os seus lucros pelos seus acionistas. Como ter direito aos dividendos, o investidor terá apenas de comprar ações dessa empresa, pelo menos no dia antes ao ex-dividend date e manter as mesmas até o dia do ex-dividend date. Portanto, aqui comprar uma ação que tenha dividendos é uma forma, neste caso, de obter remuneração desse mesmo capital. E já vou falar aqui um pouco mais à frente. Há vários tipos de dividendos, ou seja, há aqui várias formas, vários valores aqui de dividendos, por norma, e há várias formas de obter exposição a este tipo de ativos, e por norma esses dividendos podem rondar entre os 3% e os 5% de taxa anual. Como podem ser pagos em cash, ou seja, recebem o depósito na vossa conta, ou em espécie, o pagamento pode ser feito em ações da própria empresa, portanto, em lugar de terem 100 ações, acabam por receber o dividendo sob a forma de ação, ou seja, em vez de 100, passou a ter 105 ou 106, dependendo também da yield de dividendo desse mesmo título. Métricas relevantes, o que significa neste caso o termo dividend yield. Portanto, dividend yield é nada mais nada menos que o dividendo por ação a dividir pelo preço da ação. Portanto, imaginem, a empresa anuncia que irá distribuir 5 euros de dividendo, por exemplo, da BMW. Já vou dar esse exemplo. Portanto, o cálculo que temos que fazer é de pegar nesses 5 euros de dividendo que irão ser distribuídos pela BMW e dividir pelo preço da ação, que poderá ser aqui neste caso 80 ou 100 euros por ação, que dá então a saída de dividendo cerca de rondar os 5%. Payout ratio, o que representa, ou seja, o payout ratio representa que o dividendo anual é dividido pelo lucro anual, portanto significa a percentagem de lucros que é distribuída aos acionistas
por parte aqui da empresa. Portanto, significa que uma percentagem acima de 100% significa que a empresa estará a distribuir mais lucros do que aqueles que teve aos acionistas. Exemplo prático, falando aqui do caso da BMW, imaginemos um investidor compra 1000 ações da BMW a 104,80€, foi a cotação de fecho do dia de hoje, no dia 21 de março de 2024, ou seja, no dia de hoje. Tem um ex-dividendo de 6€ no dia 16 de maio de 2024. Neste caso, como o investidor pode ter acesso ao dividendo, neste caso apenas terá que deter o título até o dia 16 de maio. Portanto, imaginemos neste exemplo, o investidor poderá comprar o título dia 15 de maio, ou seja, um dia antes, e vender no dia 16 de maio e fica automaticamente selecionado para este dividendo de 6€. Como aqui exemplificando, aqui neste caso, este cálculo, dividend yield, que é a nossa remuneração do nosso investimento, por via de dividendos, acaba por ser aqui a representar cerca de 5,6% do nosso investimento, que é neste caso os 6€ a dividir pelos 104,80€ vezes 100%. Portanto, isto dá-nos aqui o retorno por ação comprada no caso da BMW. Fazendo aqui o cálculo, quanto é que daria para este investimento? Portanto, 1000 ações vezes 100, estaríamos a falar aqui de um investimento a rondar os 104.000€, teriam então uma rentabilidade anual a rondar os 6.000€ brutos. Portanto, seria esta a rentabilidade que teriam da BMW antes do estado de impostos, naturalmente, estamos a falar aqui do rendimento bruto, mas seria aqui então a rentabilidade que teriam desse mesmo investimento de 104.800€. Principais erros a evitar aqui na tomada de decisão quando se adquire uma ação apenas por interesse do dividendo. Portanto, um dos principais erros é as ações podem estar aqui abruptamente, tendo o dividend yield ser cancelado ou irrelevante face à quebra no ativo. Portanto, o que acontece se optarem por uma empresa que esteja em mau estado, neste caso financeiro, a empresa pode ter anunciado no início do ano um dividendo, mas devido ao seu mau estado financeiro pode optar por simplesmente cancelar esse mesmo dividendo. Portanto, esse é um dos riscos de escolher uma empresa somente por tem uma dividend yield de 15% ou 20%, mas depois esquecem-se que do ponto de vista fundamental, essa empresa poderá não estar no melhor estado financeiro e pode cancelar esse dividendo antes do mesmo ser distribuído. Portanto, é algo que também temos que ter aqui em conta quando se opta por este tipo de investimento, negligenciar os fundamentais da empresa, como já mencionado, não diversificar. Portanto, é importante diversificar os investimentos em múltiplas empresas e setores, de forma também a minimizar riscos e aumentar as oportunidades de crescimento. Portanto, é importante aqui não colocar, digamos assim, todos os ovos no mesmo saco. É importante aqui, por exemplo, estamos a falar aqui do caso da BMW, tem um dividendo de 5%, mas também há outros setores que também distribuem dividendos, neste caso, e diferentes. Ou seja, se, por exemplo, o setor automóvel estiver a cair, portanto, estar exposto também ao setor das utilities, por exemplo, casos aqui da EDP, da REN, que muitos de vocês hão de conhecer, que também têm yields de dividendo bastante elevadas, ou também outros mesmos setores de atividade, por exemplo, telecomunicações, da NOS, que é uma empresa que também muitos conhecem. É importante estar diversificado do ponto de vista setorial quando se vai fazer aqui um investimento. Que tipos de instrumentos nos permitem, então, obter dividendos? Temos vários. Temos, no caso, as ações, temos também os ETPs e temos os fundos de investimento. Portanto, no caso, tipos de instrumentos financeiros que permitem obter dividendos no BIC, temos milhares de ações cotadas nas principais bolsas mundiais, entre os quais Europa, América do Norte, Ásia e Oceania, aqui no caso da plataforma de Global Trade, ETFs e ETNs cotados nas principais bolsas mundiais, Europa e América do Norte, neste caso Estados Unidos, e também fundos de investimento, acessos também a diversas entidades gestoras. Passando então aqui ao primeiro instrumento financeiro, e vamos dar aqui alguns exemplos das ações que têm uma alta yield de dividendo e também a sua performance ao longo do ano. Pegando aqui nesta tabela, temos aqui o caso, por exemplo, da Petrobras. Portanto, a rentabilidade, um dividendo aqui de Petrobras no ano passado de ser de 13,61%. Mas muitas das vezes, e essa acaba por ser uma das vantagens das ações face às obrigações, é que o dividendo não é a única forma de obter rentabilidade neste tipo de empresas. Portanto,
a empresa, como estamos investidos na participação, como estamos com participação no capital social da empresa, também beneficiamos se a empresa subir ou descer. No caso aqui de Petrobras, como se pode ver aqui na imagem, ela teve um desempenho a rondar os 90% face ao período homólogo do ano passado. Portanto, para além aqui do dividendo de 13,6%, teríamos uma rentabilidade de cerca de 90% se tivéssemos investido nesta empresa. Deixar aqui também novamente o disclaimer, isto não é recomendação nem sugestão de compra de qualquer uma destas empresas. A empresa valorizou cerca de 90% em relação ao ano passado, mas poderia simplesmente ter desvalorizado. Portanto, estou a pegar aqui nas empresas que têm um dividendo superior a 5% e que também tiveram desempenhos positivos em mercado. Ou seja, nível, falando aqui, exemplificando, no caso, o potencial de rentabilidade que se pode ter numa ação. Portanto, olhando aqui para o Petrobras, temos aqui um potencial de ganho dos 13,61, mais aqui a variação anual que teve aqui na Petrobras. Temos o caso também de Stellantis, temos também aqui neste caso o BBVA, o Banco Bilbao e Vizcaya. Portanto, os setores aqui que, por norma, têm dividendos mais elevados são aqui o setor energético, o setor automóvel, o setor bancário e telecoms e também REITs, ou seja, empresas ligadas a imobiliário. Por norma, são este tipo de setores que oferecem taxas de dividendo mais atrativas para os investidores. Aliado a isso, ainda conseguem aqui ter uma possibilidade de ganho relativamente acentuado. Passar aqui para ETPs, portanto, o que são ETPs, passando aqui para o segundo instrumento financeiro, e que eu não vou mencionar aqui também a questão do payout ratio. Portanto, tínhamos falado há pouco que o payout ratio também é um item bastante importante, uma vez que poderá influenciar também o desempenho da ação. Como se pode ver aqui, o grupo Stellantis tem um payout ratio de 25,90, o que também acaba por influenciar de forma positiva o desempenho da ação. No caso destas empresas, acaba por não influenciar em todas, no caso aqui da Petrobras e também aqui nesta rede Simon Property, são empresas que por norma têm como objetivo distribuir os seus lucros totais para os acionistas, mas também podem haver aqui, neste caso, oportunidades de mercado. Aqui então para os ETPs, o que são? O ETP, ou neste caso o ETF, que é o mais conhecido, corresponde a um fundo transacionado em bolsa, em que a partir do mesmo permite obter exposição a setores da economia, países, mundo, através da compra de apenas uma unidade. Portanto, há ETFs bastante conhecidos, no caso, há ETFs aqui neste caso bastante conhecidos, no caso o S&P 500, que todos já devem ter ouvido falar. Portanto, o que é que significa investir num ETF como o S&P 500? Investir num ETF como o S&P 500 significa estar investido em todas as 500 empresas norte-americanas, 500 maiores empresas norte-americanas, sem necessitar de comprar cada uma dessas empresas, sem necessitar de comprar individualmente cada uma dessas ações. Portanto, acabamos por estar diversificados e expostos neste caso, à maior economia do mundo e também sem estar a correr aqui o risco de estar investido apenas numa ação. Essa ação pode ter aqui um risco de quebra e pronto, e ficamos aqui um pouco... podemos ter aqui um problema, ou seja, nem o dividendo poderá, neste caso, sustentar possíveis perdas desse ativo. Portanto, acaba por ser uma forma diversificada e o ETF permite-nos ter essa forma, então, diversificada de investir no mercado financeiro com um custo mais reduzido ou mais eficiente em relação, por exemplo, à aquisição de uma ação. Os ETPs também, tal como as ações, também têm direito a dividendos das empresas, compõem o ETF, no caso é feita uma média ponderada e é distribuído também na conta dos clientes que adquirem o ETF esse mesmo dividendo. Em nível de flexibilidade e variedade, grande parte dos ETFs permite a exposição longa ou curta, sem estar necessariamente alavancado, possibilidade de negociar no mercado com maior liquidez e negociar o fundo como se uma ação tratasse. Portanto, é muito simples comprar e vender o ETF, basta ir à bolsa, neste caso ao New York Stock Exchange, vão lá e compram ou vendem como se fosse uma ação, mas estão diversificados como se fosse um fundo de investimento. Por norma, são fundos de gestão passiva, em que seguem um índice de ações ou uma regra em específico do fundo. Portanto, é uma das principais diferenças dos ETFs em relação aos fundos de investimento. Por norma, o fundo de investimento tem uma gestão da ativa, portanto, é lá um gestor que vai comprando e vendendo consoante as oportunidades de mercado que vão existindo. No ETF, não, limita-se a seguir um índice de ações,
e, por norma, não há grande rotação de carteira. Portanto, são aquelas 500 ações até ao fim. Há muito pouca rotação de carteira consoante o momento, ou consoante aqui o momento de mercado, ou neste caso, consoante alguma outra condicionante aqui no ETP. Passando aqui para os principais ETPs com elevado dividend yield, portanto, estamos a falar aqui neste caso de obtenção de rendimento regular e como não podia deixar de estar, há também ETFs que nos permitem exposição a essas empresas de distribuição de dividendo. Há aqui várias na Europa, neste caso na Europa temos o iShares Euro Dividend, o iShares MSCI Europe Quality Dividend. Portanto, o que é que significa este Quality Dividend? Estamos a falar aqui de empresas de qualidade, empresas bastante sólidas na Europa e que, para além de estarmos investidos nas maiores empresas da Europa ou nas empresas mais sólidas, ainda temos esta remuneração do nosso capital de cerca de 3,34% ao ano. Já se sabe que esta percentagem poderá variar também consoante a variação dos próprios ativos, dos próprios ETFs. Consoante a variação do mesmo, esta percentagem pode ser mais alta ou mais baixa, mas acaba por ser aqui esta percentagem em média. Temos também aqui o SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, o SITS ETF, e o iShares Eurostoxx Select Dividend, ou seja, do Eurostoxx 50 ou do Eurostoxx 600, vai buscar aqui, neste caso, as 30 maiores empresas desse mesmo ETF, com determinadas condicionantes, no caso, a yield de dividendo ser o mais elevado possível. Neste caso, este ETF tem uma yield de dividendo a rondar os 6%, como se pode ver aqui na imagem. Depois temos aqui também os ETPs nos Estados Unidos, mais relacionado com o mercado norte-americano, o iShares US Select Dividend 384, o US Dividend Equity ETF e o Global X também, Quality Dividend, portanto aqui de ações de qualidade, também com uma taxa de dividendo mais baixa. Como se pode ver aqui, este ETF, apesar de estamos a falar aqui de empresas de qualidade, tem uma dividendo mais baixa. Porquê? Porque, por norma, empresas de qualidade não tendem, empresas de qualidade ou empresas com elevada capacidade tendem a não distribuir também dividendos superiores àquilo que são os lucros distribuídos. Portanto, nunca se deve olhar no caso para um ETF ou para uma ação somente com base no yield de dividendo. Por exemplo, fazendo a comparação destes dois, o Global X da S&P 500 Quality Dividend ETF é um ETF que tem vindo a valorizar ao longo dos tempos, ao longo dos últimos anos. Tem uma dividend mais baixa, é verdade, mas também conseguimos ter obtenção de rentabilidade via capital investido, via participação nesse mesmo ETF. No Global X Super Dividend, é verdade, temos uma yield de dividend mais alta, 10%, mas depois temos o reverso da medalha, ou seja, temos aqui o caso do ETF desvalorizar praticamente na mesma medida ou até mais no dividendo que é distribuído. Portanto, acaba por não interessar muito se estivermos a falar aqui de um ativo que desvaloriza mais do que o dividendo que distribui, acaba por não ser muito vantajoso aqui para o investidor. Portanto, terem atenção, quanto mais alta for a taxa de dividendo, maior terá que ser também a nossa desconfiança face a esse mesmo ativo. Em primeiro lugar, ações e ETPs versus obrigações, vantagens e desvantagens. Portanto, ações e ETPs de ações. Nas ações permite-nos beneficiar com a valorização do ativo, devido aqui ao crescimento potencial da empresa, maior liquidez e facilidade de transação, remuneração desse investimento flexível e consoante também o crescimento da empresa de ano para ano. Portanto, várias formas de obter rentabilidade, quer por via do dividendo, quer também por via do crescimento de valor ou do preço dessa mesma ação ou ETF que adquirimos. Já vou dar aqui um exemplo também nesse caso, mesmo na nossa plataforma de negociação. Obrigações, vantagens, remuneração por via da taxa de cupão, pode ser fixada durante anos sem questões macroeconómicas interfiram na mesma. Portanto, a partir do momento que adquirimos essa obrigação e ela nos diz que tem a taxa de cupão X, essa é a taxa de cupão, o juro que iremos receber para essa, neste caso, para essa obrigação. Portanto, não poderá haver aqui alterações ao longo desse período de maturidade, ou não é muito positivo para a empresa efetuar alterações da taxa de cupão, porque irá naturalmente gerar desconfianças no mercado. Garantia de reembolso do capital investido no fim da maturidade, consoante regras definidas pelo emitente, lá está. Portanto, vantagem das obrigações face às ações é que no final da maturidade é sempre garantido, caso a empresa tenha essa disponibilidade, caso esteja solvente, naturalmente, mas é sempre garantido que o capital que nós investimos inicialmente vai ser sempre devolvido
no fim da data de maturidade. Já sabe que vai depender aqui das regras feitas pelo emitente da obrigação, da empresa que emite a obrigação, mas por norma quem investe na obrigação tem o reembolso desse capital no fim da maturidade da obrigação. E a remuneração do capital investido não depende do crescimento da empresa. Portanto, a empresa pode estar a desvalorizar, o negócio pode não estar muito positivo, mas ao termos comprado uma obrigação, que é um título de dívida, de uma empresa, ou neste caso, título de dívida também de um país, que também é possível, acabamos por obter remuneração desse capital, independentemente da empresa estar bem ou mal, enquanto que na ação, se a empresa estiver mal, a ação desce, portanto estamos a ter desvalorização no título que temos em carteira. Na obrigação pode descer como pode subir, mas é garantido que no final iremos ter garantido, ou dependendo aqui da ação manter-se saudável naturalmente, mas há uma probabilidade bastante elevada de recebermos a totalidade do capital investido na maturidade, mais o juro que é pago anualmente aqui no caso das obrigações. Desvantagens aqui de ações e ETPs. Ações e ETPs de ações, risco de mercado, portanto, o mercado sobe e desce, a ação pode estar bem como pode estar mal, portanto, pode haver aqui desvalorizações ou desvalorizações momentâneas destas mesmas classes de ativos. Dividendo pode reduzir ou até extinguir de ano para ano, dependendo do estado financeiro da empresa, como já mencionado. Em caso de insolvência, os acionistas são os últimos a receber também o valor aqui, neste caso, do investimento. Relativamente aqui às obrigações, desvantagens, rendimento obtido não acompanha crescimento da empresa, portanto a empresa pode estar, vimos aqui o caso, por exemplo, de NVIDIA, ou da AMD, ou da Supermicrocomputer, são empresas que têm tido aqui um crescimento praticamente exponencial ao longo das últimas sessões de negociação, ao longo das últimas semanas. Se tivéssemos investido numa obrigação, não conseguimos ter essa rentabilidade nessas mesmas empresas. Portanto, a NVIDIA podia subir 200%, 300%, que o máximo de rendimento que iríamos obter na obrigação iria ser o juro, iria ser a taxa de cupão, podia ser 3%, 4%, 5%, dependendo aqui da obrigação. Enquanto na ação, iríamos ter essa rentabilidade de 100%, 200%, 300%, fruto da valorização desses mesmos títulos. Taxa de cupão não acompanha as taxas de juros diretoras, acaba por ser também uma desvantagem. Portanto, imaginemos que temos uma obrigação a 5 anos, taxas de juros diretoras estão a zero, e foi um problema que ocorreu nas obrigações há cerca de 2 anos. Apesar da taxa de juros diretora, por exemplo, no caso do BCE, chegar aos 4,5%, ou aquela obrigação que tinha uma taxa de juros de 2%, manteve-se com os 2% ao longo desses 5 anos. Portanto, o mercado está com 5%, as taxas de juros de depósitos estão a 4,5%, 4%, 4,5%, e aquela obrigação está a pagar 2%. Portanto, acaba por se constituir aqui, no caso, uma desvantagem face ao mercado e uma desvantagem neste tipo de investimento. Outra das questões é o risco de emitente. Portanto, se a ação entrar em insolvência, como referido, a obrigação também acaba, neste caso, a empresa ou o Estado corre o risco de não pagar essa mesma dívida ao investidor, e o investidor acaba por poder ficar sem esse mesmo investimento. E temos aqui um caso, por exemplo, da Argentina, que oferecia taxas de cupão a rondar os 60%, 70% de taxa de cupão, mas devido aqui à situação do país, devido aqui ao risco de insolvência bastante elevado, acaba por ter aqui também essa taxa de cupão, essa remuneração aos investidores mais elevada. Portanto, quanto maior for a taxa de cupão, maior é o risco dessa mesma empresa ou Estado. Olha aqui para exemplos também, eu quis dar aqui 2 exemplos de obrigações e ações. Caso aqui, por exemplo, da dívida pública da Roménia, a taxa de cupão 3,87,5, eu tomo a teoria de 5,47. Porquê que temos aqui uma taxa de rentabilidade superior àquela que foi afixada no início? Porque a obrigação está abaixo de 100%. Portanto, esta taxa de cupão é sempre calculada sobre o valor, sobre o preço da obrigação. Se for sobre 100 é 3,87,5, se for sobre 86 é uma base mais pequena, portanto a nossa rentabilidade será superior. Obrigações do Tesouro, IDI, aspas, portanto sempre a dividir pelo preço da obrigação, por isso a nossa rentabilidade anual nesta obrigação será superior nesta obrigação.
Fazendo aqui uma ligeira comparação entre obrigações e ações com dividendo, como se pode ver aqui, a taxa de dividendo, por norma, costuma ser superior, dependendo aqui da empresa, lá está, mas por norma costuma ser superior às taxas de cupão de obrigações, muito devido também a um maior risco, nomeadamente o risco do mercado, que existe neste tipo também de instrumentos. Portanto, é algo também bastante relevante que importa destacar neste tipo de investimento. Comparação aqui de rentabilidades entre o índice S&P 500, como mencionado, e as obrigações, como se pode ver aqui o desempenho ao longo dos últimos 22 anos, tem tido aqui um desempenho que ultrapassou as obrigações, no caso em 2017, neste caso em 2017 e 2018, portanto estamos a falar aqui de um desempenho bastante positivo e bastante acima no caso do S&P 500, ou seja, apesar do maior risco em relação às obrigações, o que é facto é que o mercado acionista continua, neste caso, a sobrepor-se e a suplantar, do ponto de vista de valorizações, o mercado de obrigações, para não falar pronto, de outro tipo de fontes de rendimento, como por exemplo depósitos a prazo ou certificados de aforro, que também está relacionado aqui um pouco com obrigações. Portanto, esta acaba por ser aqui a diferença do ponto de vista de variação entre estas duas classes de ativos. Muito bem, mostro-me então disponível para esclarecer qualquer tipo de questão que tenham. Bom, já tenho aqui algumas questões. Os ETPs e fundos distribuem dividendos ou acumulam? Sim. Portanto, os ETPs e fundos, vou falar aqui mais no caso dos ETPs, podem distribuir dividendo, ou seja, o ETF distribui esse dividendo e é depositado na conta do cliente, como podemos ver aqui o caso da BMW, passando aqui mais atrás. Ou seja, neste caso, iriam ser depositados o valor líquido, ou seja, os 6.000 euros brutos, menos os impostos, neste caso, retenção. Portanto, este valor seria, no caso, depositado na conta do cliente, se fosse distributivo. Se fosse um ETF acumulativo, este valor seria reinvestido automaticamente na empresa ou no ETF. Ok? Portanto, essa é a grande diferença. Os que distribuem dividendos é depositado o valor na carteira do cliente, os que acumulam, esse valor é reinvestido no próprio ativo. A moeda é sempre o dólar ou o euro? Nem sempre. Há outros tipos também de moeda, nomeadamente na plataforma Big Global Trade. Ou seja, há ETFs também em francos suíços e entre outras moedas. Mas, por norma, as mais usuais são dólar ou euro. Neste caso, o dividendo mais elevado também deverá ter um risco mais alto. Exatamente. Portanto, risco, neste caso, dividendo mais elevado pode não ter um risco tão elevado quanto isso, dependendo aqui do payout ratio, mas sim, por norma, um dividendo mais elevado é algo que nos deve colocar a pensar e devemos olhar aqui para estas métricas que falei, neste caso o payout ratio. Portanto, muito importante olhar para aqui, para a percentagem de lucro que é distribuído aos acionistas. Se eu está a distribuir mais lucro do que, por exemplo, a empresa tem, no caso do Petrobras, a distribuir mais do que aquilo que a empresa tem. Portanto, muita atenção a este payout ratio. No caso aqui, a Stellantis só distribui cerca de 25% de lucro, tem um dividendo mais baixo, mas acaba por ser aqui uma empresa também que pega nesse lucro e pode reinvestir no crescimento da empresa. Daí também esta valorização de cerca de 68,40% em relação ao período homólogo. Portanto, por norma, as empresas têm um payout ratio mais baixo, têm aqui, neste caso, poderão estar aqui no estado financeiro melhor e também têm maior capital que podem, neste caso, conter aqui na empresa, podem reinvestir em outras áreas e podem também acumular e reduzir dívida. Portanto, o payout ratio aqui mais baixo acaba por ser aqui mais interessante, especialmente então em empresas que distribuem dividendos. Vamos fazer o balanço entre o valor do ativo e o rendimento distribuído. Como comparar? Ok, então tenho aqui algumas perguntas. Vamos fazer o balanço entre o valor do ativo e o rendimento distribuído. Portanto, esse é outro cálculo, neste caso. Aqui o cálculo que também é possível fazer esse cálculo. Neste caso, dividir o valor do ativo pelo o valor do dividendo, neste caso, pelo valor do lucro distribuído. Ou seja, é ativo, neste caso, seria asset a dividir por EBITDA. Portanto, teriam que dividir o valor do ativo ao rendimento distribuído. Não, neste caso, a dividir pelo dividendo distribuído. Como comparar diferentes produtos, manda rentabilidade
somando a rentabilidade da valorização, somando a rentabilidade da valorização do ativo à rentabilidade do valor distribuído, tudo sobre como comparar diferentes produtos, somando a rentabilidade da valorização do ativo à rentabilidade do valor distribuído, tudo sobre, exatamente. Acho que essa é uma boa forma de comparação, ou seja, somar o valor do dividendo distribuído mais o valor da rentabilidade do ativo. É uma boa forma, porque aqui acabamos por obter o máximo de rentabilidade que vamos ter nesse mesmo ativo. O ideal é sempre distribuir aqui o nosso capital entre empresas que têm altas dividendos yields mais elevadas e empresas que também têm potenciais de crescimento mais altos, como por exemplo empresas tecnológicas. E esse acaba por ser o mais importante, diversificação de carteira. Apesar destes exemplos que dei aqui, também beneficiarem num contexto macro, principalmente, bastante positivo. Como devem interpretar a yield to maturity descritos nas obrigações? Olha o cupão e ao preço de BDAs, mas como devem interpretar a yield to maturity? A yield to maturity é basicamente a percentagem, é a taxa de cupão a dividir pelo preço da obrigação. Ou seja, passando aqui para a yield to maturity. Portanto, a yield to maturity é nada mais, nada menos que a taxa de cupão, ou seja, o juro que a empresa se comprometeu a pagar, é dividir pelo preço da obrigação. Ok? Portanto, é os 3,87 dividido pelos 86. Quanto mais baixo for o preço da obrigação, maior será a percentagem aqui, neste caso, a taxa de cupão no nosso investimento. Portanto, quanto mais baixo o preço da obrigação, maior será a nossa remuneração do ponto de vista de investimento. José distribuir qual a periodicidade anual, semestral, portanto, a periodicidade aqui de distribuição de dividendos, por norma, costuma ser trimestral no caso dos Estados Unidos e anual nos casos europeus. Mas lá está, cada ETF é um ETF. Podia falar um pouco sobre estarmos mostrando várias classes de ativos vistos. Portanto, há aqui uma estratégia bastante conhecida que é uma carteira 60-40, portanto 60% de obrigações, que é um ativo de menor risco, 40% ativos de maior risco, como é o caso dos ETFs e também as ações. É uma boa forma aqui de diversificação de carteira, mostrando aqui dois ativos completamente diferentes que oferecem também podem oferecer ambos bastante rentabilidade. Portanto, esta é uma forma de visão de carteira. Qual a taxa de administração dos ETFs? Por norma é bastante reduzida, mas vai depender daqui de ETF para ETF. Tem ações da Apple, também ETFs do MSCI World, faz sentido ter ambos? Sim, faz todo o sentido, ou seja, diversificar aqui a sua carteira, ou seja, tenta ter aqui um maior potencial de rentabilidade comprando ações da Apple, mas também ter aqui uma maior, tenta aqui ter um maior potencial aqui de rentabilidade comprando ações da Apple, ou seja, comprando uma ação individualmente. Como se sabe, as ações tendem a superar em termos de volatilidade os ETFs, mas também guarda aqui parte da sua carteira num ETF, num ativo bastante diversificado. Claro que faz sentido ter ambos. Porque havia uma empresa a distribuir mais lucro do que fez, precisamente para cativar mais acionistas, ou seja, para obter aqui mais acionistas e ter aqui maior número de investidores no capital social da empresa. Se o cupom for elevado real, implica o risco da obrigação é maior. Sim, rácios, por exemplo, o debit to equity é um rácio bastante importante a analisar, no caso, um rácio financeiro aqui numa empresa. Porque aqui vai definir, no caso, a percentagem de dívida sobre o valor da ação, o valor da equity, ou o valor do capital próprio da empresa. Mas esse lucro desconta a inflação, no caso de moedas com inflação elevada, os porcentagens podem esconder a desvalorização da moeda? Sim, exatamente. Portanto, ter muita atenção, no caso das obrigações, a moeda onde é transacionada essas mesmas obrigações, ou mesmo também em ações. Portanto, podemos estar expostos ao câmbio, portanto, se a moeda estiver a desvalorizar consecutivamente, acaba por ser penalizador aqui para o investidor. Portanto, independentemente de ter aqui uma taxa de cupom de 10%, se a moeda desvalorizar 10%, não vamos ter aqui rentabilidade nenhuma nesse investimento. Portanto, ter muita atenção à moeda, privilegiar sempre as moedas mais transacionadas, como por exemplo o dólar ou o euro. Esse lucro desconta a inflação. Não, a inflação depois é descontada no lucro. Imaginemos, temos aqui uma rentabilidade de 7% e a inflação está a 2%, significa que vamos ter aqui um diferencial de 5% na nossa carteira. Portanto, tem mais 5% de maior poder de compra que vamos ter neste mesmo investimento.
Os CFDs não é bem para este contexto. O CFD é um produto derivado, não é bem aqui para o contexto deste ciclo aqui de webinars. O mercado secundário com a razão de uma obrigação variar para cima ou para baixo dos 100%. Por exemplo, o custo de oportunidade. Imaginem, se a taxa de mercado, se a taxa diretora, por exemplo, do BCE ou da Reserva Federal Norte-Americana está acima da taxa de cupom da obrigação, os investidores naturalmente vão vender essas mesmas obrigações e vão comprar dívida pública desses mesmos países, ou certificados de aforro, entre aspas, como aconteceu no ano passado em Portugal. Nos ATPs de distribuição há duas fontes de rentabilidade, o do ativo e o voo distribuído. Certo, exatamente. Em caso de fusão ou aquisição de empresa, alterações aos dividendos? Sim, pode haver, claro. Existem ETFs para obrigações? Sim. Um muito conhecido é o TLT, que é um ETF de obrigações para 20 anos. Qual a diferença entre o fundo, por exemplo, e o vosso portfólio de advisor e ETFs? O fundo advisor é basicamente a gerido aqui para a nossa equipa de asset management, ou a nossa equipa de gestão de ativos. Portanto, é basicamente seguir aquilo que a nossa equipa de gestão de ativos faz. Em relação aos ETFs, é outro produto diferente. É um produto que é negociado em bolsa, em mercado. Portanto, é um ETF por norma. O investidor que investe no ETF é mais self-direct, ou seja, investe mais por sua conta do que propriamente aqui o fundo advisor. Vai aqui mais questões. Então, eu pedi só que também deixasse aqui o vosso feedback em relação aqui a este webinar. Eu pedi falar mais sobre REITs. REITs são empresas aqui relacionadas aqui com imobiliário, ou seja, são empresas imobiliárias que vivem aqui, neste caso, do recebimento de rendas e optam por distribuir essas mesmas rendas por via de dividendo aos seus acionistas. Muitas REITs são um pouco isto. Mais alguma questão que tenha neste webinar? Pedia só que deixassem o feedback em relação a este webinar na caixa de comentários. E qualquer dúvida que vão tendo, pronto, vão deixando aqui também na caixa. Mais uma questão? Ok. Não havendo então aqui mais questões, do então. Ok, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado aqui pelo feedback que vou recebendo. Muito bem, obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigado. Portanto, obrigado aqui pelo vosso feedback. Espero contar aqui convosco para próximas iniciativas relacionadas e pronto, resta então daqui de bons investimentos e qualquer coisa já sabem, é só entrarem em contato connosco. Obrigado. Pronto, resta então aqui de boa tarde e boa semana.